Sejam todos muito bem-vindos à nossa live do Dia Útil. Eu sou o Antônio Ostrovsky e hoje eu vou abordar o tema da autoconfiança. Como é que constrói esse negócio? O que é? De onde veio? O que come? Como surgiram? Isso não importa. O que importa é o seguinte: autoconfiança. Por que a gente precisa dela? Bom, primeiro porque a gente vive num mundo cercado de outras pessoas e por meio da autoconfiança isso lhe permite se movimentar melhor por aí. Seja em vários ambientes, com outras pessoas, seja para entrar em contato com essas outras pessoas, seja para você mesmo fazer as suas coisas e se sentir bem consigo mesmo. Mas o ser humano ele tem uma inclinação natural, já vos falei sobre isso, de se reduzir, se rebaixar. Coitadinho, né? Eu me vejo como um coitadinho. Então, quanto mais autoconfiança você tiver, muito provavelmente esse efeito de eu sou um coitadinho, ele vai desaparecendo ou diminuindo. Tomara que desapareça. Em alguns casos ele some mesmo. Além disso, você começa a acreditar mais nas suas ações, você começa a se sentir melhor para circular pelo mundo. Então é o tipo da coisa. Marcar uma consulta já foi para você uma situação bem complicada? Estou com vergonha de ligar lá para poder marcar a consulta. Bom, crianças são assim, né? Não estou falando que você é uma criança, estou falando que lhe falta essa autoconfiança. Também faz parte de um negócio simples como marcar ali um médico. A própria academia. Como é que você vai lá para a academia se você não está satisfeito com o que está vendo no espelho? Olha, se a pessoa estivesse satisfeita, ela continuaria indo. Não é para isso somente para isso que ela vai. Então, existem alguns elementos ali da autoconfiança que podem ser trabalhados, você desenvolve. Eu já falei para vocês que tudo é treino. Então, a autoconfiança também é uma parte do seu treino diário, para você se sentir melhor com a primeira pessoa que vai ajudar todo mundo. Quem? Você mesmo. Porque, veja, se você não estiver bem, se você não se sente à vontade para fazer um bando de atividades necessárias, como é que você melhora a sua vida e como é que você ajuda a vida das pessoas que te cercam? Fica mais complicado. Inclusive, como é que você vai manter o nome da sua família se você não tem autoconfiança suficiente para chegar lá no cremoso ou na cremosa? Ou seja, a autoconfiança ela não é tudo, mas ela faz parte de quem você é e de quem você provavelmente quer se tornar. Alguém interessante, alguém que olhe para si e tem orgulho. Até porque, veja, a vida, nós somos o protagonista dela, da nossa vida. Então, eu quero ter uma história que me dê orgulho, eu quero olhar para trás e ficar satisfeito com o que eu escrevi, ou eu quero não olhar para trás, cobrir os olhos e falar, nossa senhora, não posso nem olhar lá para trás que só tem coisa errada. A autoconfiança vai te ajudar nisso daí. Oportunidades às vezes são perdidas porque não sei se eu posso, não sei se eu devo, não sei. Pessoas não são contactadas por você justamente pelo mesmo motivo. Ou seja, vamos trabalhar a autoconfiança para que você se sinta mais. E não é se sentir mais do que é, tá? É se sentir na sua medida mesmo. Porque como eu disse, se temos essa inclinação de nos achar menores do que efetivamente somos, por que não fazer o esforço mínimo para ver exatamente o nosso tamanho? Faz todo sentido, pelo menos para mim faz. Imagino que para vocês também. Então vamos lá. Primeiro passo. Você tem que se perceber, meu filho. Você tem que parar na frente do espelho, você tem que fazer um exame mental, uma análise ali do seu dia, dos últimos dias, da sua vida, como que está indo, qual é o caminho que você está seguindo. Você está satisfeito com tudo isso? Não é para você chegar à conclusão de que é tudo maravilhoso ou é tudo uma porcaria, mas é para você chegar à conclusão de exatamente quais áreas você está identificando e que precisam ser melhoradas. E aí quando você identificar, coloque-as no nível certo. Sem achar que você é bom demais em algo que você não é, e também não achar que você é ruim demais em algo que você não é. Beleza? Você vai se colocar no exato nível. Como é que você faz isso? Você vai analisar as evidências que existem ali na sua vida. Então, digamos, quando eu falo que eu sou um péssimo matemático,
Qualquer coisa que eu falar para vocês de matemática, eu me embanano todo. Ou seja, a minha parte de matemática é realmente ruim. Mas ela não é a pior do mundo, porque eu não consigo ser o pior nisso também, né? Ninguém é o pior do mundo em qualquer coisa que seja. Então eu sei que isso é uma falha, eu preciso melhorar, tá? É só eu não me envolver em assuntos de matemática. Não faz assim não. Analisa aí exatamente o seu nível, no que você precisa melhorar. Quando você descobre o que, aí você vai atrás de como. Como eu melhoro aquilo. Então, por exemplo, eu acho que eu não tenho muito assunto para tratar com a galera. Eu não consigo desenvolver certos temas, eu não consigo puxar uma conversa, eu não consigo manter uma conversa. Na verdade, eu nem quero conversar com as pessoas porque eu acho que eu não tenho nada a dizer. Olha, como é que você elabora esse diálogo com as pessoas? Número 1, se interessando por elas. Você vai perguntar delas. Todo mundo gosta de falar de si mesmo. Então já é uma forma de você puxar o assunto ali. Que você faz? De onde que você veio? Como é que é a tua vida? O que você gosta? O que você não gosta? Todo mundo gosta de falar de si mesmo. E aí você vai prestar atenção no que essa pessoa está te falando. Porque se ela te conta tudo, você está lá no celular, então está olhando para o teto, não adiantou nada, você não vai lembrar de absolutamente nenhum detalhe. E é muito importante que você lembre, porque você está num diálogo, lembra? Não era você que queria conversar com alguém? Outra coisa, os assuntos. A gente precisa ter ali, foi horrível. Nós precisamos ter um conhecimento não específico de tudo, não completo de tudo, mas um pouco de conhecimento sobre várias coisas, né, para ter uma conversa. Então, livros, séries, filmes, músicas, coisas que você comenta com uma pessoa, que você conversa com alguém, que você ouve, então informações que você recebe, que você retém, tudo isso vai gerando assunto. E a criatividade, ela entra exatamente na parte da sua capacidade em combinar estes elementos que você recebe para elaborar conclusões ou para elaborar outras formas de tocar naquele assunto. Então, se você lê mais, a probabilidade que você seja um escritor melhor, que você saiba usar melhor as palavras e que você consiga manter diálogo sobre determinados assuntos é maior do que quem não lê. Não adianta se revoltar, não adianta achar que não faz sentido, porque faz e é isso mesmo. Não dá para eu falar para vocês sobre física quântica, sendo que vocês não sabem e eu muito menos ainda. Entendeu? É nesse sentido. Por isso que não dá para você viver no mundo sem se informar. E sobre a informação, é importante a gente destacar o seguinte. Você leu o título do livro, estava rolando o feed e viu lá um micro trecho de, sei lá, de alguma postagem. Você não vai tirar uma conclusão só com base nisso. Porque se você tira uma conclusão com base nisso daí, você está se achando o sabe tudo, né? O sabão. Eu sei tudo do mundo, então eu só preciso ler o título, porque eu já sei do que se trata, eu já sei do que estão falando. Mas não é assim que funciona, não é verdade? Pois é. Já passou vergonha dessa forma? Então, se você vai estudar algum assunto, saber sobre algum assunto, e estudar não é no sentido que você tem que exaurir 100%, mas você precisa saber daquilo pelo menos, né? Então você vai se informar sobre aquele assunto até você compreender o que está lá e não tirar suas próprias conclusões de dentro do bolso. Porque quando você replica esse tipo de informação, entra naquela coisa do telefone sem fio. Eu vi um negócio mais ou menos assim que aconteceu mais ou menos não sei aonde. Tá, e o resultado? Eu mais ou menos eu não sei. Ou seja, você perdeu o seu tempo, você fez a outra pessoa perder o seu tempo, perder o tempo dela, e isso vai minar a sua autoconfiança. Mas ninguém quer ouvir o que eu tenho para falar? Porque, né, você não sabe a informação completa, então como é que vão ouvir algo que nem você sabe, na verdade? Ou seja, toda essa construção, ela vai agregar na sua autoconfiança, assim como a falta de algumas delas podem minar a sua autoconfiança. Daí porque essa importância em se informar. Né? Você pode até não gostar do Big Brother, que isso é uma coisa muito interessante. Na época de Big Brother, as pessoas começam a falar que quem não tem cérebro é que vai assistir, porque é um absurdo, que isso, que blá, 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 blá. Essa mesma pessoa sabe tudo o que está acontecendo lá dentro, né? É um paradoxo assim, sem fim. Não dá para entender, né? Mas
Para quem é da área da saúde, especialmente da psicologia e da psiquiatria, é extremamente interessante você ver como que o funcionamento do ser humano é dentro daquela panela de pressão. Só isso. Bom. Mas aí veja, se você não tem nada positivo para dizer, se você tem a sua opinião, por exemplo, eu tenho os meus gostos musicais. Então, se eu posto uma música aqui no Stories, ou eu falo de alguma banda, eu falo das músicas que eu gosto. Eu não preciso falar mal das que eu não gosto. Percebe? É a mesma coisa quando você está num diálogo com alguém. Você pode falar das coisas que você gosta ali, e você pode elogiar e tudo mais, se a pessoa fala, você gosta de tal música? Não. Por quê? Não, porque não tem nada a ver comigo. Você consegue manter o nível da conversa em um outro aspecto, sem atacar. Porque se o outro não está ouvindo o que você tem a dizer, você começa a falar mais alto, a menos que ela tenha um problema de audição, você não precisa falar mais alto. Você não precisa botar a sua voz um volume maior para que a outra ouça. Porque não é isso que vai fazer diferença. É o que você tem a dizer que vai fazer diferença. E não o volume ou a altura. Então, mais um elemento aí para a tua autoconfiança. Qual é a velocidade da minha fala? Como que eu falo? Eu falo muito alto? Eu falo baixo? Como é que é? Existem cursos, né, para você aprender a falar de uma forma mais clara. E eu acho que eu também deveria fazer. Acho não, né? Eu deveria fazer um, porque eu não acho que a forma que eu falo é tão clara assim. Mas também não é tão ruim a ponto de eu precisar fazer para ontem. Mas essa é a ideia também. Você percebe uma falha e você se nota como que você se comporta no mundo. Daí porque na hora que você está conversando com alguém, você pode fazer os ajustes ali naquela mesma hora. E ainda, para você se sentir mais seguro dentro daqueles assuntos, e talvez ainda não tenham te contado, ou você não tenha visto a live que eu falei isso daí, se alguém te faz uma pergunta sobre algum tema, ou polêmico, ou que você precisa se debruçar ali por uns 30 segundos ou 1 minuto, você pode simplesmente, após essa pergunta que alguém te fez, pera, deixa eu pensar aqui que eu vou te dar uma resposta. Não tem problema. O diálogo, ele não é um bate-pronto. Que alguém pergunta, né, qual que é o seu nome? Antônio. Correndo. Não, você pode pensar ali para falar. Tudo bem que o nome é um péssimo exemplo, porque é provável que você saiba de bate-pronto seu próprio nome. Mas a questão é que você não precisa responder imediatamente. Daquele jeito que você responde e fala, não, eu devia ter falado outra coisa. Sim, você pode pensar um pouco antes de falar, não tem problema. O outro espera. Ah, mas se o outro for ansioso, aí é o outro, né? Não é você. Aí é o outro. Você vai sempre deixar a pessoa esperando 5 minutos enquanto você reflete sobre o assunto? Também não. Aí você tem que ter um pouco de parcimônia. E, de novo, isso é um treino. Conforme você treina, você vai vendo ali quanto tempo você leva para poder dar uma resposta, a depender do tipo de pergunta que te fazem. Outra coisa que vai te dar mais autoconfiança. Não tem como, né? Todo dia a academia aparece aqui, mas é pura verdade. Se você tiver com o shape em dia, e o shape em dia não é o shape do Schwarzenegger, né, que vocês vão falar, é o governador da Califórnia, no meu tempo de vovô, o Schwarzenegger era o suprassumo assim da musculação. Você não precisa ficar com o corpo totalmente definido, totalmente musculoso, que, né, você vai tentar coçar as costas lá, não consegue, nem só até aqui a mão. Você não precisa ter esse corpo. Mas você precisa ter minimamente um corpo com aspecto saudável. Né? O que é um aspecto saudável? Eu, quando eu tinha lá meus 116, 118 quilos, eu não tinha um aspecto saudável. Meu aspecto era de não saudável. Né? Por quê? Porque eu suava o tempo inteiro, não conseguia, sei lá, pegar uma moeda ali no meu pé, amarrar um cadarço. Era difícil. Eu não tinha um aspecto saudável. Então a minha autoconfiança ia para onde? Ia lá para casa do chapéu. Se você tiver um corpo ali minimamente agradável, primeiramente para você, a autoconfiança ela também vai crescendo. Você vai tomando gosto por exercício, você vai tomando gosto por uma alimentação mais limpa. Você não vai precisar cortar tudo da sua vida, mas você naturalmente vai se inclinar a comer melhor, porque você gosta do resultado que você vê no espelho. Percebe? Então você bateu o olho, pô, tô bonito hoje, maravilha, vou assim. Pronto. Isso faz parte da sua autoconfiança, porque se você se sente mais confiante, na hora de conversar, também, sabe aquela
Tá vendo? Tô até gaguejando. Quando você começa a gaguejar momentaneamente, quando você vai falar com alguém, e aí, cara, beleza? Como que é? Então, isso também te ajuda a ter uma cadência de fala melhor. Porque você se sente confiante, não só pelo aspecto físico, que você bateu o olho, viu e gostou, mas também porque você se sente apto a manter uma conversa com alguém. Lembrando que, né, você fez esse primeiro passo de se informar mais e etc. Com essa visão que você tem de si, com essa fala, meu filho, o que mais que você precisa? Se colocar no desconforto. A melhor coisa para você crescer na autoconfiança, para você aprender novas habilidades, desenvolver capacidades, é se colocar em situações o mais constrangedoras possíveis. Eu sempre falava para todos os meus alunos na faculdade, na hora de apresentar, vocês vão apresentar aqui na frente se quiserem, se não quiserem apresentar, porque eu entendo, né, que algumas pessoas não dão conta, mas essa oportunidade que vocês têm aqui na faculdade, no primeiro semestre, de vir aqui na frente e falar para mais 60, 70, 80 pessoas, é uma oportunidade extremamente especial para você. Se você começa no primeiro semestre falando lá na frente, qualquer coisa, vai apresentar um trabalho, não tem problema se você gaguejar, se você estiver lendo ali no começo, você está no primeiro semestre. Ninguém espera que você chegue lá na frente e dê aquela palestra incrivelmente inspiradora, motivadora e todos os outros que puderem ser, e todo mundo vai te aplaudir em pé e chorar, arremessar flores. Não, você não pode esperar isso no primeiro semestre, você tem que, né, botar o negócio no nível certo. Então eu acabei de chegar aqui, eu mal consigo falar para mim mesmo, imagine se eu for falar em público. Bom, se coloque nessa situação, vai lá e fale. Porque o que pode demais acontecer, meu filho? O que de pior? Você vai gaguejar, você vai tremer, você vai ter que ler uma coisa ou outra, você vai esquecer o que você estava falando. Ok, e seu braço vai cair? Se você já trabalha, teu salário vai reduzir? Nada disso vai acontecer. Da mesma forma que se você for muito bem, nada vai acontecer. Você não vai ficar mais forte, mais bonito, você não vai ficar mais alto. Nada vai acontecer. Talvez os seus colegas te olhem com outros olhos. Fala, pô, o cara ali, ó, foi apresentar, mandou bem pra caramba, hein? Vou fazer trabalho com ele, que daí ele sempre apresenta. Não vai com esse pensamento não, tá? Mas aí ele se torna uma pessoa mais interessante. E aí as pessoas vão vir para falar, pô, mandou bem lá na apresentação. Aí veja, separe ali o inflar o ego de receber elogios do que é a realidade. Se você fez uma boa apresentação, eu já falei sobre receber elogios. Nossa dificuldade é porque não acreditamos neles. Por conta de outra coisa que você vai procurar minha live lá depois. Mas se as pessoas vêm e te elogiam, pô, cara, você apresentou muito bem, gostei da forma que você falou e tudo, me diga se a sua autoconfiança ela não vai ficar mais forte. Você achava que ia ser muito difícil fazer aquela apresentação. Você foi lá e fez. Não é tão ruim quanto eu achava. Foi ruim, foi difícil nessa parte. 9 vezes fora vão 6. Consegui. Até que não é tão ruim assim. Exatamente. Muitas das coisas que nós deixamos de fazer, elas parecem difíceis porque nós ainda não a fizemos. Quando você vai lá para fazer e se propõe, e realmente, efetivamente, de uma forma enérgica, com o máximo de esforço, começa aquela atividade e faz, você percebe que não é tão difícil assim. Assim como a autoconfiança, você trabalhar ela e trabalhar nela, você vai ver que é possível, que ao longo do tempo, conforme você vai evoluindo, isso vai se tornando mais fácil, porque você vai pegando a manha de fazer aquilo. Lembra? Quando você dirigia lá aos 18 e agora você não dirige muito melhor hoje do que dirigia lá atrás? Pois então, se você continua dirigindo mal, meu filho, vai fazer aula, né? Mas a questão é que nós evoluímos nas coisas que fazemos. Pega minha primeira live e pega essa daqui. Tem uma diferença abismal. Abismal. Hoje eu não me importo de eu coçar o nariz, passar a mão no rosto, aqui, não me importa. Por quê? Porque não é isso que vai deixar o negócio melhor ou pior. Entende? Isso é uma questão de autoconfiança. Porque você vai confiando mais no que você faz. Eu não estou falando de acreditar nos seus feitos. Eu estou falando de confiar de que você está no caminho certo. Porque você não precisa acreditar agora. Deixa para acreditar depois. Tá?
que mais a gente faz para poder ter mais autoconfiança? Além do shape, é necessário que este shape esteja com uma vestimenta adequada. Se você gosta de acessórios, se você gosta de penduricalhos, use-os a seu favor. Sem, no entanto, incomodar aos outros. Não vai sair com uma camiseta cor de marca-texto, não, e com um chapéu desse tamanho, nem cabe aqui na tela, para ir ao cinema. Você vai atrapalhar todo mundo na hora que tiver com o chapéu na cabeça, né? Porque vai estar com a luz apagada, não é o verde fluorescente que vai brilhar. Mas aí você também se arruma, e não é necessário você ser bilhardário para poder ter uma roupa adequada. O que é uma roupa adequada? Uma roupa que serve ali no teu corpo e não fica parecendo que você pegou a capa do bujão. As minhas camisetas antigas, que graças a Deus eu tenho uma esposa que me orientou nessa parte e me fez jogar fora essas camisetas, todas elas pareciam a cortina de casa, porque elas eram enormes do tempo que eu tinha 30 quilos a mais. Então imagina como é que eu ficava, né? Se tivesse um buraquinho nos olhos, fica parecendo um fantasma, parecia um lençol. Então a gente precisa também se arrumar adequadamente, de acordo com as situações, de acordo com os ambientes que frequentamos, certo? Então uma roupa que tem ali um corte, e é coisa básica. Para o homem é mais fácil ainda, camiseta branca, preta, pronto, acabou. Você põe lá uma preta que fica certa no teu corpo, tá ótimo, né? É baby look, né? Apertado, que aí você não consegue nem respirar, parece que você foi embalado a vácuo lá na C&A. Mas é botar uma camiseta que tá ali, certinha, você tem a sua mobilidade e tal. Pronto, é isso. Entendeu? Você não precisa pensar sempre num vestido de gala ou num terno o mais caro do mundo. Porque até a roupa mais cara do mundo, se não for para vós, não é para vós. Ela não vai ficar boa. Imagina, você gastou uma nota aí num terno italiano importado de 15 mil reais, sei lá. Aí você foi provar em casa, ele ficou grande. Você vai ficar parecendo Didi Mocó. Muitos não devem nem saber quem é, né? No personagem dos Trapalhões. Aquele negócio não vai ficar bom em você. E não é a questão do valor, do preço que foi pago naquilo. É porque ele não foi, né, bem ajustado no teu corpo. Porque ele não foi projetado para um corpo compatível com o seu. E aí nessas horas a gente tem que ser realista. A gente tem que fazer o quê? Você vai na loja e vai provar. Ah, eu tenho preguiça. Então você vai ter que vencer essa preguiça também, meu filho. Porque para você construir uma boa imagem, ter mais autoconfiança, você não pode ter preguiça. Você já não tem preguiça de ir para academia, vai ter preguiça de provar uma camiseta? Vai lá e prova, quantas forem necessárias. E você vai ver que às vezes você encontra ali roupas baratas que vão te deixar com um aspecto muito melhor do que uma camiseta, sei lá, uma camisa de marca que fica toda grande no teu corpo. Então é mais ou menos essa a ideia. Visualmente, é bater o olho em você mesmo. Estou arrumado, eu me sinto bem com esse corpo que eu tenho, né? Arruma aí o cabelo, a barba, que seja, né? Mulheres também. Bateu o olho, gostou visualmente? Massa. Primeiro passo concluído. Que mais? Eu preciso me informar mais. Eu preciso saber sobre tal assunto. Eu quero ter uma fala melhor. Pois então você vai treinar. E como é que a gente treina a conversa? Conversando. Se você tiver conteúdo, você vai treinar conversando. Porque também de nada adianta você se entupir de conhecimento e ficar caladinho dentro de casa, dentro do seu quarto. De que adianta? Ah, eu queria tanto conhecer alguém. Você sai? Não, mas eu queria conhecer alguém. Como é que você vai conhecer alguém? Só se o entregador do iFood subir no teu apartamento. Aí você vai conhecer alguém, né? E se não for o mesmo da semana passada, de ontem, sei lá. Ou seja, você tem que também se expor. Da mesma forma como você se expõe a desconfortos para poder melhorar habilidades, você também vai se expor a desconfortos, que talvez seja o caso, e, por exemplo, está lá num bar, viu alguém na mesa, quer conversar com essa pessoa, vai lá e fala com essa pessoa. O que de pior pode acontecer? Não. Humilhação? Que humilhação? Ah, a pessoa vai ficar desdenhando de alguma coisa. Cara, aí é problema dela. Aí é ela que tem algo que não está certo com ela, está descontando nos outros, porque é só assim para ela se sentir melhor. Então trabalhe essa autoconfiança, ela te ajuda não só para você se estabelecer melhor no mundo, para você ter melhores relações, como para a sua produtividade aumentar, porque daí também você não vai ficar naquela, pô, mas eu podia fazer tal coisa, eu podia mudar isso em mim, eu podia não estar com essa roupa, eu podia não ser dessa forma. A autoconfiança também te ajuda nessa parte. E aí você vai se preocupar com coisas que merecem a sua preocupação.
Entende? Não que a sua falta de saúde não seja um motivo de preocupação, mas você vai se debruçar sobre outras coisas e não sobre essas que podem ser alteradas. Entende? Eu não posso mudar, sei lá, a fome no mundo, mas eu posso mudar o tanto de tempo que eu fico numa esteira, o tanto de comida que eu como num dia, o tanto de livros que eu vou ler num mês. Isso eu posso mudar. Eu posso aumentar, eu posso diminuir. Todos nós podemos fazer isso. Então, o que nos é possível, nós vamos lá e fazemos. O que não é possível, a gente contribui com a nossa parte. Beleza? Pois muito bem. Olha só quanta gente, muito obrigado. Meus queridos, coloquem em prática, tá? Coloquem em prática. A autoconfiança faz bem para todo mundo. Você trata os outros melhor se você se sente melhor consigo mesmo. Já viu quantas vezes você pega alguém ali que está meio falando atravessado, que não se sente bem consigo? Pois é, pode ser uma questão de autoconfiança. Podem ser outros problemas também. Mas eu apostaria na autoconfiança. Beleza? Encaminhe essa live para quem vocês amam. Peçam para se cuidarem, para se sentirem melhor. Porque se cada um de nós fizer esse pouquinho e nos sentirmos melhor, nossas relações, com quem? Com todo mundo, vai ficar muito melhor. E aí, por conseguinte, o mundo se torna um lugar melhor. E é só isso que eu espero. Que o mundo inteiro fique melhor. Porque nós vamos fazer a nossa parte. Está fazendo a sua? Espero que sim. Tenham um excelente final de semana. Reflitam, fiquem cada vez melhores e nos vemos na próxima live do Dia Útil. Até mais.